Bem-vindos de volta ao canal. Teremos hoje mais um vídeo em que eu me proponho a responder e a comentar questões. Eu tenho reparado que alguns inscritos sinalizam especialmente dificuldades na interpretação de questões de linguagem. Acham por vezes as questões confusas e são mesmo. Então vou enfrentar hoje 5 questões presentes no simulado Somos Educação do mês de junho deste ano de 2022. Antes eu reforço meu pedido para que você se inscreva no canal. Se gostar do conteúdo, deixe seu joinha, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar, os nossos vídeos para mais pessoas. Tá? Eu tentei selecionar 5 questões que eu reputo mais indigestas, mais trabalhosas. Questões com interpretação de poemas, com análise de quadros, etc. Quando a questão é assim, a nossa capacidade de concentração tem que estar ainda mais acentuada. Atenção aos detalhes mesmo. Sabe aquela questão que a gente termina de ler e pensa, essa eu não sei nem errar? E aí o que é que eu faço para tentar maximizar as possibilidades de acertos? Depois de ler os enunciados, especialmente desse tipo de questão, eu tento fazer uma síntese mental daquilo que eu entendi que o texto quis evidenciar. É como se eu tentasse explicar para mim mesmo com as minhas palavras. Muitas vezes essa síntese fica bem sintética mesmo, fica bem enxuta, mas já me oferece um norte para o processo interpretativo. Outra coisa que eu faço é tentar ler o comando e cada alternativa como se fosse em um trecho só, uma frase só, e tentando identificar aquela que guarda maior coerência e especificidade com o que eu havia entendido do enunciado. Entende? Se eu ainda não tiver chegado a uma resposta mais oportuna, eu passo a procurar nas alternativas, no comando, nos enunciados, palavras que sejam sinônimas ou que participem de um mesmo campo semântico, digamos assim. O negócio é procurar alguma pista que possa lhe ajudar a fechar um raciocínio mais convincente para aquela questão. E claro, reparar nos detalhes, ler as fontes dos textos, atentar para os títulos das obras, a data, todos esses detalhes também podem ajudar no trabalho de interpretação da questão. Agora atenção, essas estratégias são garantias de que você vai acertar as questões? Não, não são garantias. Mas elas tendem a aumentar a chance de você eliminar uma alternativa ou algumas alternativas mais incoerentes e com isso aumentar probabilisticamente, inclusive, a chance de você acertar a questão. Tá bom? Então vamos à primeira questão. É a questão de número 8, que apresenta aí uma obra de Cândido Portinari, intitulada Retirantes, e datada de 1955. E aí o comando diz, a obra de Cândido Portinari, grande expoente do modernismo brasileiro, e a gente tem que analisar alternativa por alternativa. Mas antes a gente pode lembrar que Cândido Portinari, de Cavalcante, fizeram parte da segunda fase da geração do modernismo, também chamada de fase da consolidação ou fase neorrealista. E uma das marcas dessa fase foi a produção de uma arte com maior conscientização, mobilização social, crítica social aos problemas reais enfrentados pela sociedade brasileira. Portanto, essa produção mais engajada trazia denúncias sociais, na poesia, na prosa, no teatro, no cinema e na pintura também. E aí a gente precisa lembrar que os escritores, os artistas tentaram retratar questões sociais no Brasil, como a realidade opressora nos centros urbanos, os problemas de injustiça, de concentração de terras, sobretudo no interior do Brasil. Esse é o cenário em que se instala essa obra, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a questão. Letra A. Apresenta uma crítica social por meio da exposição dramática de temas cotidianos, exacerbando a realidade para chamar a atenção. Apresenta a crítica social, de fato. Isso está tipificado nesse movimento modernista brasileiro. Por meio da exploração dramática de temas cotidianos, ok? Exacerbando a realidade para chamar a atenção. Eu vejo que a primeira parte da alternativa está correta, está coerente. Só que eu acho que não é correto dizer que há uma exacerbação, um exagero da realidade
uma vez que retrata um tema relevante, grave e presente verdadeiramente no cotidiano brasileiro. Então, acho que o que pega nessa questão seria a exacerbação da realidade. Letra B. Procura incorporar a estética das vanguardas europeias, sem preocupação com os padrões e temáticas próprios da arte nacional. De fato, o modernismo, né, sofreu influência das vanguardas, mas a questão está dizendo que não há preocupação com temáticas próprias da arte nacional. Na verdade, há uma preocupação. A gente olhando à primeira vista esse quadro pode lembrar ou representar desespero, tristeza, até loucura. Mas quando a gente olha o título Retirantes, a gente sabe que o problema dos retirantes é um problema social do Brasil, né? O êxodo rural, que era bastante marcante naquela época, né? Pessoas que fugiam, né, da seca, da aridez da vida dura e pobre, enfim. Então, lembra aqui um certo desespero, né, uma certa angústia existencial. Então, a letra B eu acho que está incorreta porque está dizendo que não há uma preocupação com temáticas e há sim, tá certo? Letra C. Assume forte caráter nacionalista ao exaltar o povo brasileiro, seu cotidiano e costumes, contrapondo-se à influência europeia. Também não me parece a correta, porque o nacionalismo que está marcado, sobretudo na segunda fase do modernismo, não é aquele nacionalismo ufanista patriótico, mas nacionalista no sentido de retratar, de tematizar problemas, denúncias sociais graves presentes no Brasil, certo? Letra D. Destoa das demais produções do movimento por valorizar o realismo e a formalidade técnica em detrimento do conteúdo. Incorreto, porque não destoa, a meu ver, né, da característica da escola. E aí a gente não pode confundir a estética do neorrealismo, digamos assim, dos modernistas da segunda fase, com a do realismo no que diz respeito à semelhança do que está retratado. Nesse caso, há uma preocupação muito maior, né, em transmitir uma mensagem do que, como é que eu poderia dizer, evidenciar um formalismo técnico na produção dessa obra, certo? E a letra E, marcada pelo conteúdo social e pela representação da realidade brasileira, elementos típicos do movimento modernista. Correto, né? Essa obra está retratando especificamente o sofrimento dos retirantes, né? E isso a gente consegue, inclusive, evidenciar nas expressões corporais das figuras. A próxima questão é a questão de número 13. Vamos começar pelo comando. Para construir a linguagem literária do texto, os olhos da personagem Capitu são descritos metaforicamente como capazes de... Vamos para o enunciado. Tá, esse é um trecho da obra de Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Para construir a linguagem literária no texto, os olhos da personagem Capitu são descritos metaforicamente como capazes de: letra A. Envolver o narrador. Já me parece a resposta. Inclusive, se a gente reparar aqui, ó, a última frase do texto diz, né? Ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Então, a letra A já me parece bastante coerente. Letra B. Provocar fortes ondas no mar? Não, metaforicamente não, né? Absorver a energia à sua volta, os olhos dela, metaforicamente,
descrevem essa característica também não vejo como correto. Gerar a sensação de embriaguez, ele usa a metáfora, né, da ressaca, mas a ressaca é inclusive diferente da embriaguez, né? E letra E, induzir fadiga, cansaço, né, a quem a namora. Não, aqui parece que descrever metaforicamente, né, a ideia dos olhos aqui, enfim, da personagem Capitu seria envolver o narrador. Inclusive ele ficava, diz no texto, né, tentando desviar, né, se apegar às orelhas, aos cabelos, para não fitar a pupila, porque isso envolvia. Tá bom? Próxima questão. Questão 14. Vamos começar pelo comando. Os textos verbais e não verbais apontam que, com o uso cada vez mais popularizado das redes sociais e aplicativos de mensagens, os emojis se transformaram em... Então a gente tem aqui uma figura, o título diz quais são os emojis mais usados no Twitter e no Facebook e os menos. A gente tem aqui uma sequência de emojis e uma explicação. Os emojis se tornaram uma linguagem quase universal para expressar emoções sem usar palavras. Com apenas um simples coração, carinha triste ou sinal de joinha, é possível comunicar aprovação, rejeição, alegria ou tristeza. Os textos verbais e não verbais apontam que, com o uso cada vez mais popularizado das redes sociais e aplicativos, as mensagens, os emojis se transformaram em... Letra A. Alternativa para disfarçar sentimentos. Não, na verdade, os emojis são alternativas para expressar sentimentos, né? Letra B. Mecanismo universal de interação social. A gente pode ficar até em dúvida nessa questão, mas a gente tem que considerar que nem todo mundo consegue dominar essa linguagem, né? Porque, inclusive, não tem acesso a esse tipo de aplicativo. E aqui, abaixo, né, da figura, o texto diz, os emojis se tornaram uma linguagem quase universal, tá certo? Então isso invalida a letra B. Letra C, o recurso para expressar desejo de modo eficaz. Nem o texto, nem a figura evidenciam que os emojis têm a função de expressar desejos, né? Mas sentimentos, são coisas diferentes, né? Letra D, os emojis se transformaram em substitutos da língua escrita nos contextos comunicativos. Em alguns contextos comunicativos sim, mas não em todos, né? Lembrando que os emojis são ícones, digamos assim, visuais. E há situações comunicativas em que a visualidade não está presente, certo? E letra E, os emojis se transformaram em facilitadores da expressão do indivíduo de maneira mais rápida, sem dúvida, da expressão de sentimentos. Então, em vez de você dizer gostei ou eu adoro você, você coloca um joinha ou um coraçãozinho, enfim. De fato, expressa, né, um sentimento de maneira mais rápida. Certo? A próxima questão é a questão de número 25. Então a gente já vê uma famosa obra, né, de Tarsila do Amaral, que é uma artista ali da primeira geração do modernismo brasileiro. Essa obra é muito famosa, Abaporu, né? E o comando diz: ao observar a caracterização do corpo presente na obra Abaporu, a intenção expressa pela artista é de... E aí a gente precisa lembrar que essa primeira fase do modernismo brasileiro é marcada pela uma preocupação em produzir uma arte que fosse uma manifestação da identidade cultural ou nacional brasileira, né? Se desviando ou se afastando, na medida do possível, da influência eurocêntrica que sempre dominou e esteve presente na arte brasileira, enfim, na poesia brasileira. Certo? Então havia uma negação em relação à arte e à linguagem estrangeira, eurocêntrica, né? Inclusive movimentos como a antropofagia, o movimento pau-brasil, se estabeleceram nessa perspectiva, né? E inclusive a gente tem que lembrar que essa obra influenciou o movimento antropofágico, né? Idealizado por Oswald de Andrade. Pois bem, vamos lá. A intenção da artista, letra A, é denunciar a desigualdade social presente no meio rural brasileiro. Havia uma desigualdade, mas a intenção da artista nessa obra não é especificamente essa, não é expressivamente essa, né? Letra B. Sugerir a crítica ao modelo urbano e a valorização do meio natural. Também não vejo como sendo a intenção da autora, por mais que, né, tenha um sol ali, um cacto, mas
A autora, inclusive, também, né, produziu obras retratando o meio urbano. Letra C. Realçar a força do trabalho do brasileiro em detrimento do seu pensamento crítico. E aqui a gente vai ver que ela aumenta, amplia ou hipertrofia os pés, as mãos, que representam, né, as partes do corpo, digamos assim, que são mais exigidas e mais utilizadas no cotidiano dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, em detrimento do pensamento e da crítica. E aí ela retrata isso, né, com a cabeça bem pequenininha, bem desproporcional, digamos assim, em relação ao restante do corpo. Então, a letra C faz muito sentido. Apontar a falta de identidade por meio da representação da paisagem sem expressão. Não, a paisagem tem expressão, tem identidade, certo? Não vejo como a letra D sendo coerente. E letra E, promover a propaganda nacional de exaltação do brasileiro perante outras nacionalidades. Isso também não está marcado no texto, né? Esse nacionalismo, repito, do modernismo era mais no sentido de produzir uma arte nacional do que propriamente um patriotismo e uma ideia de engrandecimento da nossa cultura em relação às demais, né? Então, 25, letra C. Próxima questão, questão de número 32. Temos aqui um poema. Vamos começar pelo comando. No poema, a ironia sugerida pelo último verso se assenta em contraste entre refeições do passado e do presente, caracterizadas respectivamente pelo, né? Que caracteriza, segundo o poema, que a gente vai ler ainda, as refeições do passado e do presente. É um poema de Marx, não sei exatamente quem é, chamada A Vida Submarina. O título é Cozinha. Nostálgicas de um tempo de intermináveis almoços, banha de porco, alho, pão, açúcar, sujeira, dias que vertiam leite, vinhos fortes, azeite e mel, rituais sangrentos de morte, carne, sangue e fogo, alvoroço de primos, cozinheiras e restos aos cachorros. As panelas de seu desuso observam a mulher sozinha, o jornal do dia, o café solúvel e 2 xícaras irônicas no aparador. Retomando, no poema, a ironia sugerida pelo último verso e 2 xícaras irônicas no aparador se assenta no contraste entre refeições do passado e do presente, caracterizadas respectivamente pelo realização coletiva e execução solitária. Faz sentido, né? Antigamente, tem até nostalgia em relação a isso, havia sempre, né, muita gente no almoço envolvida naquele ritual inteiro, e hoje é marcado pela solidão. Ele diz no penúltimo verso, a mulher sozinha, o jornal do dia, o café solúvel. Então letra A já faz sentido, né? Letra B, ambiente subjetivamente rural e espaço urbano. Você pode até, talvez forçando, chegar, né, numa resposta nesse sentido, mas ao pensar, por exemplo, a mulher sozinha, o jornal do dia, mas isso pode estar presente no ambiente rural também, né? Então, violência no preparo de certos pratos e praticidade, por mais que ele fale no café solúvel, mas não é isso, não é essa a intenção majoritária, né, do poema. Desperdício dos alimentos e uso consciente de ingredientes, não faz sentido. E letra E, emprego da mão de obra especializada e produção amadora. Não. Então seria a letra A, realização coletiva e execução solitária. E de fato a gente vive muito isso, né? Antigamente era mais comum as famílias, né, sentarem à mesa e almoçarem todas as pessoas no mesmo horário, juntas. Hoje em dia não. A gente às vezes está até próximo, mas não está junto, né? Que cada um comenta com o celular muitas vezes, né? Assistindo alguma coisa. Então seria a letra A, realização coletiva e execução solitária. Tá certo? Bem, essas foram as questões que eu pensei para hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido, né, captar como eu, em geral, né, lido com essas questões mais interpretativas. Se você gostou, repito, deixa um joinha, comenta alguma coisa, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço de coração, um forte abraço e até mais.